De todas as revoluções que o mundo já experimentou, poucas tiveram um impacto tão grande quanto a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela nos trouxe várias comodidades que melhoraram muito a nossa vida. Refrigerador, máquinas de lavar roupa, máquinas diversas, eletrodomésticos em geral, o automóvel, os meios de transporte encurtaram as distâncias, fez com que os seres humanos pudessem percorrer uma distância que antes eles levariam meses, anos para percorrer. Às vezes você pode percorrer em poucas horas, mas todas essas mudanças elas trouxeram também alguns efeitos indesejáveis, como a gente vai ver nessa videoaula. Quando a gente fala de Revolução Industrial, nós estamos falando de um processo que ele se desenrolou desde a Revolução Inglesa do século XVII. Inclusive, a Revolução Industrial ela só aconteceu na Inglaterra porque a Inglaterra tinha as condições necessárias para tal desenvolvimento. E essas condições devem-se à Revolução Inglesa do século XVII. Durante a Revolução Inglesa, o parlamento inglês tomou várias medidas que favoreciam a burguesia, que protegiam os interesses econômicos da burguesia. Também durante este período, os inimigos comerciais ingleses foram vencidos, os holandeses e os espanhóis foram derrotados, tratados foram assinados com Portugal, além, é claro, da Revolução Inglesa representar o fim do absolutismo monárquico na Inglaterra, onde o governo inglês deixou de ter o mercantilismo como política econômica e passou a ter uma política mais liberal, uma política que favorecia os interesses da burguesia. Então a Inglaterra, ela contava, além de uma burguesia devidamente enriquecida após a Revolução Inglesa, também ela contava com todo um mercado consumidor disponível para os produtos manufaturados ingleses. Além disso, esse processo de crescimento da manufatura inglesa fez com que muitas pessoas que viviam no campo fossem expulsas de suas terras e tivessem que viver nas cidades. Então havia também uma disponibilidade de mão de obra muito grande nas cidades inglesas. Existe um processo pelo qual se chegou à Revolução Industrial. Não foi algo que aconteceu do nada. A burguesia ela se formou ali no final da Idade Média. A burguesia eram as pessoas que viviam nas cidades, nos burgos, que tinham como principal atividade o comércio. E aos poucos a burguesia foi enriquecendo com o crescimento do comércio na Europa, até que chegou um momento que a demanda comercial era tão grande que alguns burgueses que tinham enriquecido começaram a contratar artesãos e colocar eles para trabalhar em suas oficinas, onde eles disponibilizavam as ferramentas, e esses artesãos eles recebiam em troca do seu trabalho um salário. E essas eram as manufaturas. Então houve um processo. Primeiro havia o artesão que produzia toda a mercadoria, desde o começo do processo até a venda final. Depois veio a manufatura, onde alguns burgueses que enriqueceram contratavam vários artesãos para trabalhar para eles. Como a Inglaterra teve todas essas condições que favoreceram o crescimento do mercado inglês, então chegou o momento que a demanda por produtos começou a ser cada vez maior e essas manufaturas não davam mais conta de abastecer o mercado. Então começaram a haver alguns desenvolvimentos tecnológicos já desde o início do século XVIII, visando aumentar a produção. Isso deu origem às máquinas, ao maquinismo. A primeira força que movia essas máquinas era o vapor. Então a demanda por produtos ela aumentou, então levou a um desenvolvimento tecnológico para poder dar conta dessa demanda, que deu origem às fábricas modernas. Aquele artesão que antes dominava todo o conhecimento da produção de um determinado produto, com o passar do tempo ele foi sendo relegado a apenas uma etapa do processo de produção.
né? Então ele só fazia uma função. Vamos pensar numa linha de produção de uma fábrica. Em cada etapa da linha de produção tem uma pessoa que desenvolve uma função, né? Uma pessoa que ela coloca uma determinada peça, daí passa para frente o produto, outra pessoa coloca outra peça. Claro que no século XVIII ainda não havia essa ideia de linha de produção. Que corria, né, uma esteira que corria o produto na frente dos operários. Isso só surge no século XX. Mas a produção das mercadorias passaram a ser divididas. Cada um dos operários eles cumpriam uma etapa da produção. Então ele não tinha mais o conhecimento total, logo não precisava mais ganhar o mesmo salário que o artesão ganhava. Os salários começaram a diminuir na medida em que foi havendo uma divisão maior do trabalho dentro das fábricas. Inclusive, alguns teóricos chamam isso, sobretudo Karl Marx e Friedrich Engels, de alienação dos operários, alienação dos trabalhadores, né, do proletariado, como eles chamam, em relação à produção. Agora, o operário, o proletário, ele só domina uma etapa do processo produtivo, não domina mais toda a produção como na época do artesanato. Consequentemente, a redução dos salários levou a uma precarização da vida dos operários. Então os operários eles começaram a viver em cortiços nessas cidades industriais inglesas, onde não haviam muitas condições de higiene, onde a situação era muito complicada mesmo. Além da vida fora da fábrica ser bastante complicada, dentro das fábricas a situação também não era melhor. As fábricas elas eram escuras, eram sujas, as máquinas não tinham dispositivos de segurança para os trabalhadores. Os trabalhadores eles tinham que trabalhar longas jornadas de trabalho que passavam de 12, 13, 14, 15 horas diárias, que levavam uma exaustão, que levavam um aumento dos acidentes dentro das fábricas. Como o salário diminuía, esses operários eram obrigados a colocar a sua esposa para trabalhar também, colocar os seus filhos para trabalhar desde criança. As crianças tinham que trabalhar nas fábricas para dar conta de sustentar a família, e mulheres e crianças recebiam mais ou menos, em alguns casos, a metade do que um homem ganhava, do que um homem recebia. Toda essa situação levou a uma precarização da vida dos operários, da vida das pessoas que viviam nas cidades. Consequentemente, houve um enriquecimento da burguesia industrial. Então, de um lado da pirâmide social, houve um achatamento da condição de vida, já aqueles que estavam em cima passaram a obter grandes lucros, começaram a enriquecer de uma forma muito acelerada. Então a industrialização ela teve como essa característica positiva o desenvolvimento de tecnologias que facilitaram a nossa vida, só que desde o século XVIII até boa parte do século XX, as pessoas viviam e trabalhavam sob condições muito precárias. Aqui no Brasil, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas deu-se só na década de 1940, em 1942. Então foi uma luta de quase 200 anos até chegar às condições de trabalho que a gente tem hoje. Se você vai hoje em qualquer fábrica, você vai ver que as fábricas elas têm uma condição ok para os trabalhadores, né? Pelo menos as fábricas sérias, elas são limpas, são bem iluminadas, tem vários dispositivos de segurança para os trabalhadores. Os trabalhadores hoje em dia têm um salário decente, embora que em momentos de crise como se vive hoje em 2020 no Brasil, o poder de compra e o salário dos trabalhadores acaba sendo achatado por toda a condição econômica, né? Mas tudo é passageiro. Hoje a gente tem tudo isso porque desde o século XVIII, sobretudo ao longo do século XIX, vários trabalhadores se mobilizaram para lutar pelos direitos. Muito bem, sobre Revolução Industrial é isso. Ficou muita coisa de fora, é um assunto muito complexo, tem bastante coisa para a gente falar, mas, resumidamente, sobre Revolução Industrial é isso aí, beleza? Tchau, até a próxima.